Agostinho foi gnóstico por 10 anos, ele se converte, fica ortodoxo por um breve período de tempo, inclusive escrevendo contra o antigo maniqueísmo no qual ele esteve por 10 anos, mas depois ele começa a reverter ao longo de alguns debates com colegas antigos seus, antigos maniqueístas, como Félix, Fausto, Fortunato, e depois a coisa piora quando ele encontra um outro cristão da Grã-Bretanha, chamado Pelágio, com o qual ele também vai debater, e aí sim a coisa rompe de vez. E nesse ponto da vida dele, no ano de 412 aproximadamente, ele simplesmente chuta o pau da barraca e começa a fazer as declarações mais absurdas que ele já tinha feito em toda a sua vida. Então, quando você vai estudar sobre Agostinho, para quem já teve o privilégio ou desprazer de fazer isso, vai descobrir que Agostinho ele tem praticamente, eu sei, são 5 ou 6 fases diferentes ao longo de toda a vida dele, mas o que importa pra gente, no sentido doutrinário, teológico, bíblico, que é o que realmente interessa, a gente pode dizer que Agostinho ele tem basicamente 2 fases. É a fase da vida cristã ortodoxa de Agostinho, quando ele defende as mesmas coisas que os primeiros doutores teólogos defendiam até ele, ou seja, que o homem mesmo depois da queda, ele continuava com a imagem e semelhança de Deus em si, ainda que de forma residual, e ele ainda refletia a glória de Deus por ter sido feito uma duplicata em espécie da categoria divina, e o homem, por ter as propriedades que Deus lhe deu, quando o fez homem, o homem sempre teve o livre-arbítrio. Então, Agostinho, ele defendia exatamente as mesmas coisas que todos na primeira fase da sua vida. O Agostinho, moço, jovem, a primeira fase da sua vida cristã. Mas depois destes debates com Félix, Fausto, Fortunato, Pelágio, ele então reverte ao antigo gnosticismo e começa a mesclar os pensamentos predestinistas, fatalistas, deterministas da religião gnóstica junto com o cristianismo. Ele não traz novos termos para dentro da comunidade cristã. Ele reconceitua, ele faz uma espécie de releitura, ele ressignifica os termos que aparecem na Bíblia. A palavra eleição, eleitos, graça, predestinação, que são termos bíblicos, são reconceituados por ele. Já tinham seus significados próprios, dados pelas escrituras e pelos autores originais que usaram as palavras. Mas ele começa a preencher esses termos com significados heréticos, gnósticos. Nunca na história do cristianismo, jamais, até essa data, jamais se havia pensado que Deus criaria um ser humano com o único objetivo de lançá-lo do inferno para mostrar ao mundo que ele tem poder de fazer isso. Nunca tinha passado isso na cabeça de qualquer cristão.